Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos. Eu sou Sérgio Magalhães, eu tô aqui com Beto Nitrini, Wagner Spadotto e Érica Magris para mais um Café Country. E aí, galera, como é que tá? Fala, galera. E aí, tudo bem com vocês? Fala aí, pessoal. Como é que estamos? E aí, pessoal? Todo mundo em paz aí, tudo bem? O seguinte, em 2021 foi um ano tão esperado, né, por todos nós, das Olimpíadas de Tóquio. Em 2020 elas não aconteceram e finalmente a gente está de volta e a gente vai ter grandes eventos nas nossas vidas, inclusive as Olimpíadas e também as Paralimpíadas, né, que trazem além do desporto em si toda a superação, né, de mais de 11 mil atletas de 224 países. Os Jogos Paralímpicos têm como um dos maiores objetivos a inclusão social e a valorização dos atletas, né, os seus feitos, independente das suas restrições ou limitações. E para falar sobre esses jogos tão importantes e esperados no mundo inteiro, a gente tem aqui hoje conosco o Ivan Razeira, que é técnico da Seleção Brasileira de Paratriatlo, técnico nível 2 CBTRI e CAMTRI, e hoje também coordenador técnico da companhia de corrida Hub Treinamentos Funcional, e o paratleta Jorge Fonseca, que é paratleta e acompanha a Seleção Brasileira de Paratriatlo, onde ele representará o nosso país nos próximos meses nas Paralimpíadas de Tóquio. Jorge, que foi campeão mundial em 2019 em Lausanne, na Suíça, vice-campeão pan-americano de paratriatlo, quinto lugar no ITU World Cup no Canadá, entre outros feitos sensacionais, que a gente vai conversar hoje com ele e com o Ivan durante o nosso papo. Gente, Ivan e Jorge, sejam muito bem-vindos. Opa, galera, tudo bem? Obrigado pelo convite e estamos aí para compartilhar nossa experiência com vocês e com toda essa audiência maravilhosa aí do triatlo. E aí, pessoal, prazer imenso aí estar compartilhando um pouquinho da nossa história aí com vocês. Muito prazer aí, é um prazer realmente imenso falar com vocês e trazer informação de boa qualidade. Eu já vou começar batendo, né, que hoje eu já falo, não estou medicado, estou nervoso. Então eu queria saber do Ivan o seguinte, fala um pouquinho da sua história, Ivan. A gente sabe que você foi atleta, conta um pouquinho como foi seu passado aí, bem interessante, esportivo, como você integrou a Seleção Brasileira de Paratriatlo. E eu queria saber o seguinte, você achou para ou para te achou? Boa pergunta. Como quase tudo na nossa vida, a gente é encontrado, né? A gente acha pouca coisa, né? O triatlo me achou em 1993, quando eu tinha 13 anos de idade. Eu comecei com provas de duatlon aqui em Santa Catarina, morava em Florianópolis ainda, muito por conta da minha vontade de andar de bicicleta. Eu tinha uma Caloi 10, era a febre do mountain bike, chegando no Brasil, eu não tinha mountain bike, eu queria fazer uma prova, todo mundo fazia a prova, apareceu a divulgação de um duatlon terrestre, falei, opa, isso aí dá para fazer com a minha bicicleta. E daí eu não parei mais, cheguei a ser atleta de alto rendimento até meados de 2006, competi bastante, fiz etapas do circuito mundial como atleta. Não tive grandes resultados internacionais, mas no Brasil eu incomodava um pouco aí a minha geração, que era Juraci Moreira, Leandro Macedo, Virgílio, Leonardo Casadio. A lista é longa. Tava fácil para você, né? Tava facião para você, né? É isso que eu ia falar, pegou uma geração fácil também. Foi um período bem assim, tinha Armando Barcelos, tinha Paulo Miyashiro. Foi a época de ouro, assim, do triatlon olímpico no Brasil. Era difícil, muito difícil, etapas de circuito mundial que aconteciam no Brasil, só na elite contavam com quase 30 atletas, desses 30, quase 15 do Brasil, né? Tinha Santiago Ascenso, Antônio Marco, Fábio Carvalho, por aí vai. Então eu tive o prazer de competir com essa galera, assim, e aprender muito com essas provas. E aí depois eu fiz educação física, me graduei em 2002, fiz pós-graduação e sempre me senti vocacionado a trabalhar com isso. E lá em 2012, o Jorge me encontrou aqui em Joinville, ele vai contar a história dele depois, mas ele veio perguntar se eu podia treinar e eu falei, claro, cara, com certeza, não tenho experiência nenhuma com paradesporto, então para mim vai ser uma vivência e para ti espero poder te ajudar. E aí começou a nossa história juntos ali em 2012, que me levou hoje a estar como um dos treinadores, um dos técnicos, né, que acompanha a seleção brasileira nas competições internacionais, muito por conta do Jorge, do desempenho dele, né, de ser um atleta de destaque internacional hoje, junto com o Miguel Júnior, que trabalhava no SESI e hoje trabalha junto com o Brás.
nós dois dividimos esse privilégio de acompanhar essa seleção. Sensacional. Eu conheço o Miguel, já estive em alguns congressos e cursos com ele da CBTRI. Bem legal. Super gente boa. E o Jorge, Ivan e Jorge, primeiro, prazer ter vocês aqui. Obrigado pela presença. Jorge, primeiramente, queria te dar parabéns pelos feitos, pelos títulos, né? Cara, a gente sabe que acaba aparecendo mais na mídia, né, a Olimpíada do que a Paralimpíada, né? Na mídia e mesmo com forma de audiência e tal. Como que vocês encaram, né, esse assunto? Como que vem? Porque a gente nota que vem crescendo, né, a Paralimpíada, ela vem tomando uma importância, né? Como que vocês encaram? Existe realmente uma diferença, né? Como que é essa diferença entre a valorização e o que vocês acham se existe essa diferenciação, se existe uma forma de tratamento diferente, né, entre o atleta e o para-atleta? Então, eu acho que ainda existe um pouco essa diferença entre o atleta e o para-atleta, mas eu vejo que vem crescendo bastante o paradesporto. Então, até porque a gente fala assim, em questão de seleção, vem verbas separadas, um é para o COI e o outro vem do Comitê Paralímpico. Então, já são uma coisa bem distinta para cada tipo de modalidade. Mas eu acho que o paradesporto está tomando uma proporção bem grande, assim, bem legal. Eu acho que não vai ser agora, mas daqui a um tempo talvez consiga se igualar com o olímpico, no meu ponto de vista, né? Eu, para contribuir aí, né, com a pergunta, vamos falar de claro. A gente está falando de triatlon também, então vou fechar mais nesse universo do triatlon. O para-triatlon, a World Triathlon, a antiga ITU, ela tem dado muito valor à modalidade e tem feito de tudo para que ela permaneça nos Jogos Paralímpicos. Para quem não sabe, não são todas as classes do para-triatlon, a gente tem 6 classes funcionais pelo nível de comprometimento, a gente tem os cadeirantes, a gente tem os visuais, a gente tem daí as diversas disfunções que vão do PTS2 ao PTS5. E nos Jogos do Rio, que foi onde estreou o para-triatlon, das 6 classes que tinham na época, apenas 2 participaram. Né? 2 ou 3, Jorge? Acho que 2, né? 3 classes. Não, 3 classes. 3 classes. Agora a gente tem uma classe a mais para os Jogos de Tóquio, mas não são todas que estão contempladas nos Jogos Paralímpicos. Então é um caminho que a ITU tem trabalhado forte, ela tem investido muito assim, na imagem do para-triatlon, porque comercialmente a gente sabe que os esportes que são olímpicos já, eles têm bastante evidência na mídia. Mas a comoção do paradesporto é muito grande. Eu acho que eles exploram um pouco isso ainda, estando dentro, e principalmente nas provas regionais. Assim, quando o Jorge compete aqui em Santa Catarina, no Brasil, junto com os atletas que não são para-atletas, é impressionante. Ele é mais ovacionado na chegada do que o campeão da prova, hoje em dia. Pelo fato, e qualquer para-atleta quando aparece numa prova é assim. Mas é um caminho longo ainda por questão de acessibilidade ao treinamento em si, que é muito difícil. Hoje a peneira não acontece, é basicamente assim, a gente vai encontrando, né, como o Wagner falou, a gente vai chutando os atletas aí, encontrando no meio da rua, aparece um ou outro. Ainda não existe uma estrutura formativa de para-atletas, então isso eu acho que também pesa bastante no caso do triatlo. E dentro da Confederação Brasileira... Oi. Não, eu ia falar, só sugerir até, eu comentei aqui antes, sobre o paradesporto, quem tiver interesse também de ver, na Netflix tem um filme muito legal que é o Pódio para Todos, que Sim. fala toda do crescimento da Paralimpíada, como que funciona, os atletas, é um negócio muito legal. Quem tiver interesse pode assistir, que vale a pena. É isso aí. E só para concluir, daí que dentro do Brasil, hoje no Brasil, no triatlon brasileiro, no para-triatlon, a gente tem fortes chances de medalha em Tóquio, assim. Tanto o Jorge como os atletas da PTS5 e da PTWC, que hoje virtualmente classificados, a gente tem o Jorge, a gente tem a Jéssica, que é cadeirante, a gente tem o Carlos Viana, que é PTS5, e muito provavelmente vai entrar o Ronan Cordeiro de Curitiba. Todos eles têm chance de pódio e medalha, assim, isso é muito forte, né, dentro do esporte, um atleta conseguir uma medalha olímpica, mesmo que seja paralímpica. A Jéssica, que esse final de semana teve uma conquista lá em Yokohama, né, que foi muito legal. A Jéssica fez segundo na classe dela e o Ronan fez terceiro na classe dele, que é uma das classes mais difíceis
ambas as classes são muito competitivas, assim, nível técnico altíssimo. E já que vocês falaram um pouco sobre classe e a gente entrou um pouco nesse assunto, eu queria aproveitar e ouvir a história do Jorge, de como que ele começou no triatlon, como que você começou a praticar esporte. Conta um pouco da modalidade para você, da sua classe, das adaptações que existem para você, enfim, curiosidades. Conta um pouquinho para gente, para quem não conhece assim, muito bem. Porque assim, é legal assim, porque o pessoal muitos não entende. Eu não nasci com a deficiência. Foi adquirida com 21 anos, eu sofri um acidente onde eu perdi o movimento do meu braço. E daí, a partir dali, foi uma mudança total na minha vida. Eu sempre gostei de esporte, mas o que eu fazia era vôlei e era goleiro, então eu dependia totalmente do braço. E aí deu aquela guinada na vida. Aí, após o acidente, fiquei um bom tempo parado, até você voltar, a reabilitação. E realmente não tem essa questão do incentivo para o esporte. Eu fiquei parado, engordei, não tinha um rumo. E aí, em 2012, eu fui morar em Joinville e eu pensei que eu vou voltar a andar de bicicleta. E daí, por acaso, eu encontrei o Ivan e foi aí que aconteceu. Ele falou assim, vamos trabalhar isso. Daí eu falei, vamos, nunca... Tipo, quando era criança, já ouvi falar do dito Ironman, mas ninguém me falava como era a modalidade de triatlon. E eu falei, vamos. Aí eu tive que aprender a nadar. A bicicleta eu já tinha uma base boa e ia correr. Então, daí, a partir dali de 2012, foi onde eu entrei para o triatlon. Mas até então a gente não tinha esse conhecimento também. Eu não sabia da questão das competições fora, que tinha essa classificação, que não é só a questão de inclusão. Quando eu fui para a primeira prova fora, eu vi que o nível era alto, o pessoal não estava ali para brincar. Realmente é um atleta profissional que quer ganhar a sua prova. Então, dali a gente viu que tinha um futuro e foi onde a gente resolveu levar a sério. Teve as decepções na vida, como o Ivan falou, em 2016, eu estava bem, eu fui quarto na grande final no Canadá, e daí eu recebi a notícia que minha categoria não ia para os Jogos. Então, daí, a partir desse momento, também a seleção acaba tirando um pouco para priorizar os atletas que tinham chance de ir para os Jogos em medalha. Então, eu fiquei meio de lado, aí deu aquela desanimada, não sabia se realmente continuava no esporte ou não, mas aí coloquei a cabeça no lugar e me mantive ali. Aí eu fui fazer o dito Ironman, né? Para achar uma motivação. Mas daí, desde então, a gente sempre manteve, assim, eu nunca pensei em desistir do esporte, do triatlon. Hoje, não consigo me imaginar fazendo outra modalidade. Mas, e agora, com a questão dos jogos, a gente aí tá totalmente focado na esperança de trazer uma medalha. Ô Jorge, conta um pouquinho, tem algumas adaptações, por exemplo, na natação ou mesmo na bike, né, no clipe, existem algumas adaptações não só de postura, tudo, como de técnica de movimento, como também de equipamentos, né, nos 3 esportes? Sim, então, até recentemente, né, eu tive um acidente e eu tinha o braço, só que ele não tinha movimento. Ano passado foi quando eu resolvi fazer a amputação, aí agora é uma nova vida. Mas até o Ivan pode contar aí, quando a gente ia treinar era isso, era adaptação, ia treinar eu, o Ivan e o meu braço. Que aí o braço solto na natação criava arrasto, prende o braço. Braço solto na corrida, o braço chacoalha, prende o braço. Mas preso não consigo render, solta o braço. Então a gente sempre teve que ficar trabalhando isso. E a partir do momento que eu fiz essa cirurgia, para mim mudou muito, porque agora o que eu tenho de membro é saudável. Aí o que eu faço de adaptação, assim, minha bicicleta hoje, fiz todos os comandos para o lado esquerdo. Então, um manete de freio, freia as 2 rodas. E os trocadores, aí eu consegui optar por um eletrônico, porque aí eu consigo fazer todas as funções para a esquerda mesmo. Porque antes eu tinha que ficar trocando a mão de um clipe para o outro ali. Era um movimento meio arriscado. Legal. Ô Ivan, falando um pouquinho sobre técnica e treinamento, né? Eu queria saber de você, o que muda no treinamento de um atleta paralímpico para um atleta olímpico, né, um atleta de alta performance, se existem semelhanças ou coisas que você traz dos treinamentos convencionais para esses para-atletas, tem diferenças? E última coisa, assim, aproveitando nisso, existem hoje assessorias que estão preparadas para receber e para treinar para triatletas, se é assim que a gente poderia chamar? Com relação à parte do treinamento, no que diz respeito à fisiologia em si, não tem grandes mudanças, assim, as adaptações, o processo de treinamento, os sistemas são semelhantes, são idênticos, na verdade, né? Carga de treino. A gente vai ter mudança nos cadeirantes, porque eles fazem tudo com o braço.
Então é diferente, né? A gente precisa considerar isso. Mas o mais divertido de se trabalhar com o paradesporto foi essa questão das adaptações, porque o triatlon em si é um esporte muito complexo no sentido de tu encaixar várias peças, é um quebra-cabeça, né, para que a prova saia perfeito, né, ou seja, natação, ritmo, o que tu vai usar de equipamento, depois transição, detalhes, elastiquinho na sapatilha, aquela coisa toda que quem faz triatlon tem que gostar. Né, uma simplicidade complexa do triatlo. E no paradesporto a gente acrescenta o quê? A adaptação. Então, como o Jorge falou, a gente tinha uma terceira pessoa no nosso relacionamento que era o braço dele. E aquele braço, ele criou situações inúmeras, assim, que me deixavam irritado às vezes, assim, porque ele tinha que lidar com aquilo ali. Eu falava, cara, que coisa, velho, não podia perder esse tempo fazendo isso, a gente tem que achar uma solução. Né? Chegou ao ponto de a gente ir para uma etapa no Canadá e de uma hora para outra mudaram a regra da natação, já não era mais liberada a roupa de borracha, qualquer temperatura, como era antes. No paratriatlon a roupa era liberada sempre. De repente chegou e começaram a adotar a regra para todos os atletas. E aí naquela prova não ia usar roupa. Para quem tem um braço pendurado, é um arrasto absurdo. Imagina, tu nadar com qualquer coisa pendurada já atrapalha. Imagina um braço que não funciona. Faz o que com aquele braço naquela prova? Amarra, pendura, faz como, né? A gente não foi preparado para isso. Aí tivemos que adaptar. Então, assim, é muita criatividade, muita diferença entre, muitas vezes, disfunções. Na classe do Jorge, que é PTS 4, a gente tem atletas amputados de joelho para baixo, por exemplo, ou com lesões sérias de joelho para baixo, e atletas amputados ou com lesões de paralisia de braço alta. É completamente diferente, né? Então, assim, o cara que é amputado, ele consegue botar uma prótese, uma lâmina e ter uma adaptação ali. O amputado de braço não tem o que fazer, entendeu? Então, são vários fatores que a gente teve que lidar, porque essa mudança, por exemplo, de reclassificação aconteceu depois do Rio. Antes ele só competia com atletas com uma lesão muito parecida com a dele. De repente, entraram os amputados de perna. Ele deixou de ser o segundo do ranking mundial e caiu para 10º. Por quê? Porque os caras saíram na natação 5 minutos na frente dele. O cara tem os 2 braços, só não tem uma perna. Quem conhece do paradesporto sabe que o cara com 2 braços e com uma perna nada tão bem quanto um cara normal. E tanto que eles fazem ao mesmo tempo. Os caras saem com 9 minutos baixo da natação no 750. Porque a maior propulsão é de braços e não de pernas, não? Exatamente. Quem nada bem tem uma eficiência muito boa de braço e vai. E aí o cara com um braço só tem que competir com esse cara na natação. 4 minutos no sprint de triatlon. Como é que tu tira isso? Porque o cara usa lâmina. E o cara com lâmina corre igual o cara com perna. Hoje o cara, o francês que domina a classe do Jorge, ele corre para 16:20 os 5 quilômetros. Entendeu? Então, assim... A gente não corre para 32 os 5 quilômetros. É incrível isso. Quem que não corre? Quem que não corre? Eu tô correndo hoje 10K 3 vezes por semana. Eu queria saber se, por favor, poderia contar aqui pro Ivan e pro Jorge o que o senhor vem fazendo de esporte ultimamente? Eu venho procurando um técnico para me treinar. Essa é a grande verdade. Tá pronto, o Ivan já pode te treinar, entendeu? Vê se ensina você a nadar um pouco, pelo menos. Então a gente teve que lidar com todas essas situações, adaptações do sistema de treinamento, focar durante 2 anos só na natação, para esse déficit cair de 4 para 2 minutos, que é um déficit aceitável, foi o que aconteceu, e tornar ele competitivo de novo. Mas assim, então esse é o grande desafio, o grande problema que a gente tem para resolver, e acredito que depois de Tóquio vai haver uma nova reclassificação. E o jogo muda completamente, as regras mudam completamente, né? É revoltante às vezes, mas eu falo pro Jorge, é a regra do jogo. A gente entrou no jogo, a gente tem que seguir. A gente reclama, esperneia, fica bravo, mas abaixa a cabeça. Essa alteração de regras, ela não vem para incluir mais, porque o que acontece é que aos poucos mais atletas do paradesporto estão participando, né? Estão entrando em competições, estão se descobrindo no esporte, né? Pessoas que muitas vezes não ficavam nada e começam a entrar nesse esporte, começam a ter algum tipo de performance e vão para o alto nível no paradesporto. E aí você não entende que essas regras elas são também inclusivas, porque vão precisar atender um universo gigante de possíveis limitações? Sim, mas acontece que ela causa o efeito contrário. O boato é assim, só para ter noção, o ciclismo, paraciclismo, ele tem 17 classes. A natação também tem umas 17, 20 classes. O atletismo também tem mais de 15 classes. E o paratriatlon tem 6.
O boato é que a ITU faz de tudo para ter poucas classes para viabilizar dentro dos Jogos Paralímpicos. Porque quanto mais classes, mais atletas, mais medalhas, mais despesa. Então esse é o boato que eu ouvi, que eles tentam manter o número baixo de classes. Mas assim, se 3 esportes individuais têm uma infinidade de classes, superior 3 vezes mais classes, é meio ilógico isso. E aí a inclusão é o seguinte, o cara, ele acaba sendo excluído porque ele não se torna competitivo. Então ele desiste. Ele não fica, ele não permanece. Se ele tivesse uma classe que acolhesse ele de maneira melhor, ele se sentiria mais incluído nesse sentido de ser competitivo. E o outro ponto é assim, a redução de número de classes, hoje se tu olhar o start list da próxima etapa do circuito mundial, da World Series, que é em Leeds, na Inglaterra, tu vai ver que as classes que estão nos jogos, elas estão cheias de atletas. Mas as classes que não estão nos jogos, não tem quase atleta inscrito. Então é um tiro no pé. A questão política e econômica pesa muito nesse momento. Como o triatlon é um paratriatlon esporte novo, eles devem estar tendo que dar o jeito deles para deixar o esporte na Olimpíada, né, na Paralimpíada, e dar o jeito deles, né? Mas é complicado, é política e esporte, né? Como tudo na vida, a gente tem que ir dando o nosso jeito, né? Lidando com essas situações. Que até, posso colocar, né, em 2014 foi quando houve a mudança ali no paratriatlon, que eles mudaram para ter a elite e o amador, o age group. Em 2013 foi a primeira prova que eu larguei, para ter uma noção, largou 80 atletas da minha categoria. Hoje, numa prova inteira, larga 80, com todas as categorias. Coisa. Eles têm um trabalho longo aí pela frente para tentar resgatar. Mas é difícil com poucas classes tu tornar acessível para esse atleta. Porque às vezes diferenças mínimas, né, gente? Assim, é um braço paralisado. Por exemplo, só a lesão do Jorge. Existe grande diferença. Ele hoje, né, vocês perguntaram de adaptação ao treinamento. Depois que ele amputou o braço, que não foi por questão de rendimento, foi por questão de qualidade de vida dele mesmo, a escolha. Eu fiquei pensando assim, beleza, vai mudar a mecânica da natação, vamos ter que adaptar, vai mudar a mecânica da corrida, vamos ter que adaptar. E por incrível que pareça, a modalidade que ele mais sentiu benefício foi a corrida. Então o cara tem um braço pendurado, o outro tem um braço amputado. Já tem diferença de performance, a gente sentiu em vários aspectos. Na natação a mesma coisa. Então, esses detalhezinhos, que às vezes passa batido, fazem toda a diferença na inclusão deles, né? Sem dúvida nenhuma. E só uma dúvida que ficou aqui. A decisão de amputar foi sua? Teve alguém que falou, poxa, talvez se nós amputássemos eu melhoraria a performance, alguma coisa nesse sentido? Como é que foi esse momento? Deve ter sido muito duro, não é simples, né? É o tipo de escolha por amor mesmo ao esporte e dura de ser feita, não? Então, vamos falar aí, né? Antes, o Ivan, coordenador, todo mundo falava, corta fora esse braço, corta fora esse braço. Deixa meu braço aí, deixa meu braço. A culpa é do Ivan, então já entendemos tudo. Eles falam que mas sempre rolou uma pressão aí. Mas aí assim, aí como teve a pandemia, ficou tudo parado, e final de 2019 eu já tinha pensado em fazer essa cirurgia. Daí até o Ivan falou assim, cara, agora você não vai mexer no braço, agora que tá indo pros jogos, você tá bem, tá treinando certinho, você vai mexer no braço. Eu falei, não, então beleza, vamos esperar passar os jogos, aí eu vou fazer essa amputação. E aí veio a pandemia, parou tudo, aí eu falei assim, quer saber a hora e agora? Assim, foi uma decisão realmente minha. Comecei a olhar e avaliar a questão de sim ou não, se fazia ou não. E graças a Deus o médico que eu fui, assim, ele foi muito legal, ele me explicou bem a situação, ele falou assim, Jorge, é uma decisão tua, que é difícil você decidir tirar um membro, ele falou assim, mas da parte médica te falando, tua qualidade de vida vai melhorar. Então ele abriu bem legal assim o jogo, e aí eu fui sem medo, sem dúvida alguma, assim, não tenho nem um pouco de arrependimento. Mas a hora que eu falei que eu ia amputar o braço, aí o pessoal se assustou mesmo. Aí eu, falei, sério, agora eu vou tirar. Que demais. Mas comemoraram depois. O importante frisar, né, que quando o Jorge me falou, assim, a gente foi atrás de profissionais de diversas áreas, porque a minha preocupação eram duas. Eu falei para não fazer antes da Olimpíada, porque qualquer cirurgia tem risco. Falei, time que tá ganhando não se mexe. Não vamos fazer isso agora. Existem os fatores neurológicos, dor fantasma, pode aumentar, outras situações relacionadas a esses aspectos, então a gente consultou profissionais especialistas em dor. A gente fez uma boa, não foi assim, vamos cortar o braço, até porque legalmente é muito difícil tu conseguir uma autorização de amputação assim, se tu não tem realmente necessidade.
E depois que a gente fez toda essa pesquisa, o Jorge conversou com alguns médicos, foi a Curitiba, foi a Florianópolis, conversou com vários profissionais, entendeu como era o processo, ele tomou a decisão dele e fez. E hoje ele está bem satisfeito, né, com isso. Até porque na qualidade de vida é mais importante do que no rendimento esportivo. Assim. Hoje ele faz muita coisa de uma maneira muito mais fácil do que antes. Sensacional. Eu achei que era o Beto. Beto? Betão? Não, desculpa, tava arrumando minha cadeira. Betão, Aqui, tava Betão, caindo, hoje ele tava tá- caindo Foi hoje arrumar ele e tá- foi ligar a Ele internet. tá tipo a internet dele hoje. Eu fui encostar pra trás da cadeira, quase que eu dou uma cambalhota aqui no O negócio. Betão tá na internet de escada ali. Ia ficar bonito aqui o barulho. Em Tóquio, a gente vai ter mais 2 eventos, né? Vai ter mais medalhas e mais eventos em comparação com a estreia em 2016. Né? Quem hoje são os nossos representantes no paratriatlon e quem tá indo junto com você para lá, Jorge? Então, tem a Jéssica, que é a cadeirante, aí eu da PTS 4, e aí tem a PTS 5, que é o Ronan, tem chances de entrar ainda, mas ainda tem que fazer algumas provas para classificar, e o Carlos Rafael. Esses são os 4 que tem chance que vão estar nos jogos e tem chance de medalha. Uhum. E você tá indo com a equipe toda para lá também, que é a equipe que vai com a equipe, você vai o Ivan, vai mais gente com você para lá também? Então, isso eu tenho que ver com o Ivan. Eu também não sei ainda não tá bem definido, acho que quem vai. Provavelmente vai ser o Ivan, o coordenador, e talvez acho que vai o Miguel. Restrição por conta de Covid, assim, não é por número de pessoas. Se a equipe técnica poderia ir, ou tem alguma restrição nesse sentido? Não, a gente tá com... assim, como é que vai ser a Olimpíada, a Paralimpíada? Uhum. Só atletas, a comissão técnica, né, tipo treinadores e tal, mas bem reduzido. Confinamento, sistema de bolha, vai ficar na Vila Olímpica, ninguém sai, só tem que chegar 7 dias antes da prova, no máximo, sem possibilidade de treinamento nos locais de prova antes de 2 dias antes da prova. Não sei se vai ter reconhecimento de percurso, por exemplo. Isso. No dia seguinte, a competição tem que ir embora e não sai da Vila Olímpica. A questão de quantidade da equipe técnica, hoje a gente tem, dentro do paratriatlon, a gente tem um gerente na CBTRI, que é o Rivaldo Martins, um conhecidíssimo para-atleta e famosíssimo do Brasil, que coordena a modalidade. Tem eu como técnico, o Miguel como técnico e o José Carlos, que é o marido da Jéssica, é o renda dela, que é o cara que apoia, faz o suporte de prova dela ali, né? Porque os cadeirantes, eles têm que ser retirados da água, eles têm que... Tem uma função que eles têm que ter uma pessoa para fazer isso para eles. Sim. Uhum. E no caso da Jéssica é ele, que é treinador dela, faz essa função. Então, assim... E tem o Miguel, que é o treinador do Carlinhos também, e que está como técnico da seleção. Então, teoricamente, essa nossa equipe, todos nós iríamos para Tóquio. Mas tudo depende das restrições. O Rivaldo já abriu mão da ida dele para que todos os técnicos possam ir. Então ele falou, se alguém não puder ir, vai ser eu. Então, hoje é assim que está o desenho da Paralimpíada, né? Ivan e Jorge, a gente queria saber também um pouco, porque existem várias siglas, né? PTS2, PTS3, PTS4, né? Conta pra gente um pouquinho, que eu acho legal para as pessoas que estão escutando, o que significam essas siglas e o que muda entre elas, né? Ela começou, no caso, com o PT, né? Que seria para triatlo. Aí depois ela entrou PTS e teve essas alterações. Mas aí, não sei se quer contar ali, falei, Ivan. PTWC. Então, assim, elas indicam o nível de comprometimento funcional que o atleta tem. Então, vamos lá por classe. A gente tem o PTVI, ou PTVI, que é o visual. Então, são os atletas que têm deficiência visual, não conseguem enxergar. Eles competem acompanhado de um guia, certo? Existem vários níveis, né, de comprometimento visual, mas eles têm que competir com... se ele tem um pouco de visão, acho que tem que competir 100% vedado ali. E eles são acompanhados de guia. O PTWC, que são os cadeirantes, são subdivididos em duas subclasses que competem juntos, o 1 e o 2, que estão relacionados com o nível de altura da lesão deles, né? Que são alguns que controlam a musculatura de tronco e outros que não controlam. Nessa classe do PTWC, eles têm um handicap, ou seja, aqueles que são mais limitados, que têm maior nível de disfunção, eles largam 3 minutos e 20 segundos antes.
tá? E depois larga o 2. E o resultado vale para geral. Então, classifica numa única classe. Acontece que eles largam, os que são mais limitados largam na frente. E depois a gente entra nos PTS 2, 3, 4 e 5. Aí eles estão relacionados assim, o PTS 2 são os mais comprometidos. Eles competem sozinhos, eles fazem as 3 modalidades sozinhos, mas eles têm um alto grau de comprometimento. Por exemplo, a gente tem biamputados de braço nessa classe, a gente tem lesões cognitivas, né, tipo paralisia cerebrais e condições bem limitantes. Depois, na 3, a gente tem os amputados, PTS 3, os amputados altos, né, coxofemoral, por exemplo, que não tem uma perna lá em cima, ou que tem uma amputação alta e usam e outros comprometimentos gerais, assim. A PTS 3 também são os amputados altos de joelho, outras limitações grandes. O PTS 4 a gente tem amputados ou paralisados de braço acima do cotovelo e amputados abaixo do joelho. Eles têm a articulação do joelho. Existe uma grande diferença entre você usar prótese tendo a articulação do joelho, tá? Para quem não entende, e não tendo, principalmente para correr. Quem não tem a articulação do joelho tem que lançar a perna, sabe? E usa uma prótese mais longa com um joelho artificial. Já quem tem o joelho usa só a parte de baixo. O movimento de joelho faz toda a diferença no ciclismo e na corrida. Muitos que não têm o joelho, por exemplo, que são amputados altos, optam em não usar nenhuma prótese para pedalar, por exemplo. Pedalam com uma perna só. E já quem tem o joelho pedala super bem, quase igual a nós, ou melhor do que nós, né? Com a prótese deles. E depois a gente tem a PTS 5, que são lesões mais leves de membro inferior, assim, o cara tem a perna, mas sofreu uma lesão de nervo e aí não mexe bem o pé, ou são malformações congênitas de mão, que é o caso do Ronan, e o Carlinhos, que ele tem uma formação de membro superior também, ele tem só um toquinho abaixo do cotovelo, assim. Então essa é a distribuição aí das classes do paratriatlon hoje. A gente tem atletas brasileiros competindo em todas essas classes, Ivan? No alto, na elite do paratriatlon, hoje não. Hoje a gente tem PTS 5, 2 atletas, a PTS 4, o Jorge, e PTWC, a Jéssica. A gente tem visuais no Brasil, a gente tem outras classes no Brasil, mas não contemplam todas as classes hoje, não. Entendi. E eu sei que em Tóquio a gente vai ter paridade de gênero, né? Então, a gente vai ter 4 eventos definidos, disputados por homens e mulheres. E existe alguma diferença que vocês veem na mulher para atleta? Tem crescido também, assim como a mulher triatleta, né? Que a gente vê que tem tido um crescimento bem significativo. Como que funciona? Qual a visão de vocês? Tem bastante, quase o mesmo número, acho, de masculinos e femininos nas provas, assim. A gente tem uma quantidade bem parecida no paratriatlon. É mais equilibrado até do que o triatlon tradicional, né? O triatlon tradicional, eu acredito ter, hoje, se for uma prova grande no Brasil, um Ironman deve ter o quê? 20% mulher? Acho que uns 30, mais ou menos. Uns 20, 30%. No paratriatlon, a gente tem bastante mulher participando, assim, é bem legal de ver. E extremamente competitivo, nível bem forte, assim. Que legal saber disso, né? Sensacional. Eu tenho uma dúvida aqui. Como que vocês fazem? Você tem um atleta só? Do para, hoje eu treino só o Jorge. Você utiliza... Eu vi um vídeo seu que você fala alguma coisa sobre o Training Peaks. Como que é o seu controle de carga com este atleta? E como que vocês fazem o controle de dados desses atletas para que vocês, no futuro, consigam evoluir e melhorar esses atletas ou as novas gerações? Eu utilizo a ferramenta do Training Peaks. Eu utilizo todos os recursos que eu posso com ele, assim como utilizaria com um atleta profissional que fosse. O Jorge, ele é tratado como um atleta de alto rendimento profissional, ele é. Então, assim, eu faço um controle bem minucioso da carga de treino, a gente faz avaliações frequentes de desempenho dele para entender como é que tá. Fora isso, um cuidado que eu sempre tive foi pela questão da grande diversidade dos resultados relacionados aos níveis dos atletas dentro da classe, eu faço um controle grande sobre o desempenho de cada modalidade, percentualmente
e em números absolutos o quanto que a gente precisaria evoluir dentro de cada uma delas para se aproximar do pódio. Então, todos os resultados que tem de provas, eu faço essa estatística para entender o quanto eu posso melhorar dele, né? E o quanto que eu precisaria melhorar dele para ele se tornar mais competitivo nas provas lá fora. E as avaliações no caráter fisiológico, a gente tem um médico que nos apoia, o médico do esporte aqui, o Dr. Luciano. Então, a gente faz muito teste e muitas simulações também de transição, de bike corrida, com VO2 máximo. E um detalhe que eu não falei lá no começo, mas o Jorge tem uma lesão de plexo braquial, que é o conjunto de nervos que inerva o braço, certo? Não só o braço, toda a musculatura, pelo fato de não ter o braço, intercostal, peitoral, trapézio, romboides, todo essa conjunto muscular dele é atrofiado. Isso compromete a respiração dele, a ventilação, a troca gasosa dele. Então, o Jorge ele tinha um grande problema de retenção de CO2 pelo fato de não conseguir fazer a expansão e a expiração de uma maneira muito eficiente, né? Tem os atletas que não têm. Então, são detalhes que também fazem a diferença no rendimento e que a gente precisa estar de olho, controlando e ajustando. Para esse problema, a gente investiu muito no trabalho ventilatório, usando equipamentos para trabalhar força de expiração, fisioterapia e por aí vai, para ganhar uma capacidadezinha a mais, assim. Então, o treinamento dele é feito dessa maneira. A gente está sempre de olho nas métricas, que é importante, entendendo o que a gente precisa investir no treinamento para tornar ele mais competitivo. Muito bom, legal. E vocês conseguem analisar, por exemplo, o quanto o trabalho só de ventilação, né, de esforço ventilatório melhorou? E isso, você tem por exemplo, vocês têm algum acompanhamento hematológico para entender se isso repercutiu, né, realmente nessas melhoras? Ou se sem esse trabalho ventilatório antes, ele teria já uma quantidade de hemoglobina, por exemplo, que fosse se alterando com o tempo devido a essa própria limitação? Vocês têm alguma coisa assim, não? Não, os parâmetros de sangue dele são normais, até a expiração, a ventilometria dele em repouso, por exemplo, ele tem uma capacidade ventilatória em repouso 123%, ele está 23% ou 27% acima da média normal. Acontece que no esforço é que se apresenta. Então, o que acontece? Quando a gente está no exercício intenso, que daí a gente precisa da nossa capacidade vital ali máxima, né, expiração, porque essas musculaturas que ele não desenvolveu são responsáveis pela expansão e compressão do pulmão dele, para essa troca gasosa. É nesse momento que acontece. A gente percebe a melhoria através do teste ergoespirométrico, que mostra o momento onde ele começa a saturar de CO2, que é o momento onde ele parou de permitir essa troca. E muitas vezes não é por questão de que ele está no limite sanguíneo dele, por exemplo, ou muscular, é porque ele não está ventilando bem, porque daí a gente consegue identificar o volume expirado e tal. Então são mudanças que a gente percebe através dessas avaliações. É extremamente específico, muito legal. Eu queria então finalizar com uma pergunta para vocês dois, né? Tanto para o Ivan como para o Jorge. Se vocês tivessem que dar algum conselho, alguma dica para os nossos ouvintes que eventualmente têm alguma deficiência e pensem em iniciar no paradesporto, né? Mesmo nesse esporte se adaptando às restrições que eles têm. O que vocês dariam de dica aí? Por onde começar? Quem procurar? Eu acho que assim, um órgão legal para procurar realmente é o CPB. Eles têm uma estrutura boa ali em São Paulo. E eu até participei de um camp lá, militar, na época que teve, e assim, eles apresentando as outras modalidades. E isso eu acho que é uma coisa que falta para o paradesporto. Tipo, eu caí de paraquedas no triatlon, mas quem sabe poderia ser um atleta de tênis de mesa, de taekwondo, só que a gente não tem essa abertura e a gente não tem esse conhecimento. Até hoje, quando o pessoal me procura, eu oriento eles a procurarem para terem essa informação das modalidades, poder experimentar outras modalidades, não só simplesmente, eu vi você andando de bicicleta, eu quero andar de bicicleta. É legal, mas a gente não tem essa oportunidade de conhecer as modalidades. Quando eu fui fazer esse camp lá, o técnico da seleção queria que eu fosse pro taekwondo. Aí eu falei assim, não, espera aí, eu tô no triatlon agora, mas... Então eu acho que o pessoal realmente tem que procurar, e ali é um órgão bem legal para eles terem esse conhecimento do paradesporto, vai conhecer já atletas, porque sempre tem atletas treinando, então vai ver as limitações de cada um. Então eu acho que ali é um lugar ideal assim, para o pessoal começar. Bacana.
Ivan? Eu sigo a sugestão do Jorge. Eu vou responder uma pergunta que eu não respondi lá atrás, que perguntaram sobre assessorias, né, que trabalham com isso. A gente tem em São Paulo a Abratop, que ela opera dentro do CPB, que é uma equipe do Corinthians, é uma associação ali, e eles trabalham especificamente com o paratriatlon. Dentro do CPB existe essa modalidade também. Então, para quem é de São Paulo região, tem esse acesso, essa viabilidade de entrar em contato com eles e entender como chegar nesse universo. Mas, no geral, assim, se eu fosse dar uma dica, um conselho, principalmente para quem tem filhos, né, nessa condição, porque eu acho que muitas vezes muitos são jovens e precisam, e a gente vê que quanto mais cedo começar, melhor, é incentivar o filho, independente de ter ou não algo específico para eles. A gente sabe que eles têm as necessidades determinadas, mas nós, profissionais de educação física, somos capazes de acolher e se tiver boa vontade de estudar, de ir atrás e de fazer diferença na vida deles. Hoje eu me dedico muito a divulgar o paradesporto, porque tem sido um grande aprendizado para mim, no ponto de vista pessoal, de vida pessoal. Assim, conviver com eles é muito especial, porque quando a gente viaja, assim, é muito interessante. Eles têm todas as dificuldades dele. É lógico que eu estou lidando com o supra-sumo da história, que são pessoas com limitações, mas que são de alto rendimento. Então, a gente está com um cadeirante, como é o Aranha, um cadeirante do Brasil, que foi para a Olimpíada de Inverno, um cara totalmente autossuficiente. A cadeirinha dele, ele sobe escada, ele desce escada, ele anda sozinho no avião, ele vai no banheiro, ele faz tudo sozinho, ele viaja sozinho, com bicicleta, cadeira de corrida, sabe? Então, é uma grande lição para nós. Eles estão sempre de bom humor, eles brincam com os problemas e as deficiências deles, e tudo isso é uma grande lição para nós. Porque a gente tem nossos problemas e muitas vezes a gente mergulha ali num pensamento negativo, e essa galera tá sempre assim, de alto astral. Então a dica é assim, convivam com eles, aproximem-se deles, porque é um grande aprendizado para nós. Ivan e Jorge, antes da gente entrar no que o Wagner ama, né, no momento Roda Presa, eu acho que é super importante, eu queria que vocês falassem um pouco, dentro do esporte, né, do paratriatlon, quem são os apoiadores, né? Existem apoiadores, se é que existem apoiadores, patrocinadores, né? Quais os incentivos que vocês têm hoje? Pode falar o nome das empresas aqui, Jorge e Ivan, a gente queria saber, porque eu acho que é muito importante dar esse espaço para vocês e para eles. Divulgar, né, as empresas que apoiam. Manda bala aí, Jorge, fala aí. Então, a gente tem bastante. O que é o principal hoje incentivador é o governo, com o Bolsa Atleta, o Bolsa Pódio. Aí hoje a CBTRI, com os jogos, também está tendo uma ajuda de custo para viabilizar melhor treinamento para a gente, espaço, podendo contratar médico, nutricionista, fisioterapeuta para os jogos. Mas, assim, no privado já é um pouco mais difícil. Eu tenho uma empresa aqui na minha cidade, em Rio Negrinho, que me apoia já faz 2 anos. Foi um ano, assim, que foi difícil, não tinha nada, então é quem me dá salário. Aí, de momento, é isso. O restante são apoiadores. Então, eu tenho uma empresa de colchões, Pellens Colchões, que me ajuda com material, com cama. Tem em Joinville o restaurante Casa de Minas, que toda vez que eu vou treinar com o Ivan lá, me cede espaço, me dá alimentação. Tem a Dibest, que sempre que eu preciso está o espaço liberado para academia, piscina, tudo mais que tiver necessidade. Tenho também a parte assim, de dentista, o Samuca, com certeza faz uma grande diferença, mas a questão de patrocínio mesmo ainda é um pouco complicado para a gente. A gente está um pouco deslocado dos grandes centros, a gente aparece menos aqui em Joinville, né, onde a gente está. Então, assim, a grande dificuldade nossa realmente é a questão por mais que a gente tenha a exposição não é muito grande ainda como atleta, né? Então, a gente tem algumas dificuldades nesse aspecto. Mas, diferente da minha época de triatleta, hoje, tanto a elite como do triatlo como do paratriatlo, eles contam com um recurso fantástico, que é o governo federal, através dos programas de incentivo de bolsa, e não só as bolsas, como os projetos via lei de incentivo para viabilizar as competições, porque eles viajam com tudo pago, camp training altitude,
Aí por aí vai, através desses projetos que são viabilizados via lei de incentivo. Então isso fez o nosso desporto de alto rendimento crescer muito, graças a esses recursos, coisa que na minha época não existia, né? Então é um grande diferencial, né? Mas assim, a questão de exposição ainda limita um pouco esse retorno financeiro. Assim, por exemplo, bike, né? O Jorge tem que comprar bike, ele compete com uma bike mais antiga, tal, que ele comprou, ele não tem um patrocinador de bike, por exemplo, como os atletas lá fora, que todos estão com as top high-end ali, né? Competindo com o melhor dos equipamentos. Aqui a gente tem que investir com os recursos que a gente consegue através dessas leis. Né? Fica uma dica, então, para as marcas de ciclismo, para os apoiadores, para os empresários. Pessoal, vamos apoiar um pouquinho mais nosso paradesporto, né? Tem atletas aí, normalmente eu sei que vocês gostam de apoiar quem já está lá em cima, então essa é uma ótima oportunidade de vocês gastarem muito bem o dinheiro de vocês no momento que estamos precisando muito aí para que os atletas cheguem bem, treinem bem, se alimentem bem e consigam... E tem todas as condições, né? Cheguem lá em Tóquio com todas as condições de performar o melhor que eles podem entregar aí para o nosso país. Né? Já não chega a luta diária, que é treiná-los e treinar. Bom, eu vou finalizar agora com o nosso momento Roda Presa. Né? Então, nosso momento é onde vocês vão abrir o coraçãozinho de vocês e vão contar aí para nós um mico, uma gafe. Você já foi atleta, deve ter... Não sei se você treina ainda, mas já deve ter feito algumas coisas. E eu queria também saber do Ivan, qual foi o mico, a gafe que ele já cometeu. Putz, mico, cara, assim, lembrar... Do Jorge, tu tem algum aí? Vai tu primeiro, depois eu vou pensando aqui no meu. Eu, fora minhas adaptações de luva, perde luva, volta a buscar luva, vou colocar a primeira prova, ainda foi a minha melhor prova da grande final no Canadá, fui calçar a sapatilha, não tinha colado a sapatilha, a palmilha entrou lá pro fundo da sapatilha, tive que tirar. Lindo isso. Aí cheguei na transição, na mesma prova, cheguei na transição, fui calçar o tênis, a mesma coisa. Entrou pra dentro. A palmilha lá na frente, tira o tênis, arruma a palmilha. Então, assim, ali foi o aprendizado e um mico, assim, podia pegar um pódio e não peguei para aquele detalhezinho ali na gafe de não fazer essa colagem. Sacana, né? Sacana essa. Eu quero saber assim, você já brigou alguma vez com o teu braço? Conta que você brigou, falou, filho da puta, para, você brigou com o braço uma vez? Olha, com o braço não, mas com as pessoas e o braço já. Entendi. Uma época o pessoal, você não pode parar. Eu falei, posso sim. Aí eu jogava o braço, tá aqui, ó, eu não mexo meu braço. Demais. O meu, eu lembrei de uma boa aqui. Em 2003, eu fui participar do evento teste dos Jogos de Atenas, lá em Atenas, né, óbvio. Eu estava um tempo na Europa ali, tentando fazer umas provas para ver se eu me tornava elegível para disputar pelas vagas do Brasil. E fui para a Europa, só tomei costa nas provas, assim, de lavada, volta, abandonei. Teve a outra que eu terminei em último e o cara da ambulância torcendo por mim ali, me empurrando. Mas foram experiências maravilhosas. Aí eu cheguei em Atenas para fazer o evento teste, assim, que nem estava no meu planejamento, mas eu estava com o Marcos Ornelas na época lá, a gente estava uns 2 meses juntos. Aí ele falou assim, cara, vamos pedir para entrar no start list de Atenas, se der a gente vai. Eu falei, mas já estamos aqui 2 meses, cara, não tem dinheiro. Ele falou, estamos no inferno, abraço capeta, velho, depois paga esse cartão lá quando chegar no Brasil. Aí fomos para Atenas, conseguimos entrar na prova, o percurso tinha uma característica específica, não vou detalhar aqui, mas assim, existe uma regra que quando a gente vai tomar a volta do pelotão, o atleta ele sai, ele é desclassificado, ele não pode continuar na prova, né? E geralmente é quando o pelotão se aproxima uns 800 metros do retardatário, né? Bem antes de ele ser pego pelo pelotão para não causar acidente, tal, confusão. Só que em Atenas, por característica do percurso, eles anteciparam para 2,5 km essa volta, porque eu tinha um momento que era uma descida que cruzava por onde os atletas estavam vindo. Então, para não correr risco nenhum de acidente, eles fechavam essa descida e quem ficasse atrás dessa barreira estava fora da prova. E eu fiz a melhor natação da minha vida, né? A natação nunca foi meu forte. Saí da água em último. Aí comecei a pedalar, fui recuperando algumas posições, passando alguns atletas, tal, empolgadaço, feliz da vida de estar ali, né? E de repente, numa das voltas, assim, eu tô descendo, vem o cara puxando a barreira para fechar aquela descida. E, cara, passou um atleta e eu, fiquei travado. Eu pedi, pelo amor de Deus, deixa eu passar. O cara falou, não posso. Aí já era a última volta da elite, né? Já tinha alguns atletas, inclusive, correndo. Aí eu atravessei, assim, cabeça baixa. Cheguei na transição, botei minha bicicleta e falei, quer saber uma coisa? Eu vim até que eu vou correr essa porra.
Aí, desculpa a palavra. Aí botei meu tênis e saí pra corrida. Falei, vou fazer a corrida aqui. Me meti no meio do grupo, me sentindo lá, um atleta, né? E depois terminei a prova, tal, fui na organização, expliquei a situação, falei, olha, eu corri, mas eu não sei o quê, tira o meu nome do resultado, porque apareceu o nome no resultado lá, fiquei uma vergonha, né? Eu tirei o meu chip, mas mesmo sem o chip, eles, acho que pelo número, eles acabaram marcando a minha passagem. Aí eu fiquei mó sem jeito, assim, pedi pra eles tirarem e tal, mas eu cumpri a minha missão, que eu queria correr lá no percurso da Olimpíada, e foi isso que eu fiz. Eles têm outras formas de marcação que não só o chip pra ter certeza, enfim. É isso aí mesmo. Betão. Fez o certo, viu? Tá lá mesmo. Toma banho, pô. Já corre também, já tá... Imagina depois tentando explicar em grego, Betão. O cara tentando explicar em grego pros caras. Olha, deixa eu explicar aqui o negócio. Grego, não, grego é punk. Ainda cravei uns 34 no 10 mil lá, ainda corri com uma vontade, cara. Experiência pro resto da vida. A gente tem um outro quadro aqui, eu queria que vocês, o Ivan e o Jorge, se vocês têm algum ídolo no esporte, alguém que inspirou, pode ser um atleta, pode ser um técnico, pode ser uma pessoa que não tem nada a ver com o esporte, mas que inspirou, então eu queria que vocês mencionassem essa pessoa aí pra gente encerrar. Vai lá, Jorge. Eu acho que alguém que me inspirou, quando eu comecei no esporte, foi o Fernando Aranha. Foi alguém assim que foi a primeira vez que eu fui para uma prova de paradesporto, que na época nem era no triatlo, era no ciclismo. E quando eu vi ele de cadeira de rodas, aquela disposição dele, se agarrando no carro, indo para trás do carro, pegar a cadeira dele, aquele alto astral, nunca reclamando e dando risada. Então, ali foi um cara que me inspirou a parar de reclamar da vida. Então, para mim, ele é um grande atleta. Ivan? Cara, eu tenho uma lista, né? Mas assim, vamos lá, dentro do triatlon, se eu fosse escolher assim, eu tenho duas grandes admirações, né? Eu admiro muito o Alexandre Manzan. Eu considero ele assim o gênio do triatlon nacional. Lógico que o Macedo, os dois são contemporâneos, mas assim, o Manzan era um cara muito diferenciado, atleticamente falando, assim, né? Sim. E também pela história de, assim, quem conhece ele, eu conheço ele próximo, então eu sei tudo que ele passou, tudo que ele viveu. Estou muito feliz que eles, tanto o Manzan como o Macedo, estão compartilhando hoje as histórias deles nas redes sociais. Então, assim, são dois atletas fantásticos, né? E o Marcos Ornelas, que é meu irmão de coração, assim, eu conheci ele nessa viagem mico aí que eu falei, não conheci ele pessoalmente, a gente ficou 2 meses e dali pra frente a amizade só cresceu. E, cara, quem não conhece a história do Marcos Ornelas, que participou do primeiro Mundial da ITU, cara. Pensa, ele tinha 18 anos e tá competindo até hoje. Hoje tá em Portugal, ele tá incomodando lá com 40 e Vamos trazer ele aqui, hein, Betão? Vamos trazer ele aqui, ele é um cara impressionante também. O Manzan nós já convidamos, só precisa ver o dia, acho que já tá até certo. Organizado, já. E o Marquinho é um cara assim que tem uma visão do triatlon e uma vivência que poucos têm no mundo. Esses são 2 grandes ídolos meus. Legal. Ivan, Jorge, a gente queria, para encerrar aqui, agradecer vocês, agradecer o papo, dividir o conhecimento com vocês, saber um pouco mais sobre paratriatlon, desejar para vocês aí, Jorge e Ivan, muita sorte, né, e que vocês consigam alcançar os resultados que vocês estão esperando. E o Café com Tri está sempre aberto, né, para o paratriatlon, para o esporte paralímpico, para vocês, quando vocês quiserem voltar, as portas estão abertas, viu? Obrigado mesmo. Obrigado a vocês por ceder esse espaço aí. Foi uma grande honra estar participando com vocês. Show de bola, parabéns pelo projeto, muito bacana, acompanho desde o começo, não consigo ouvir todos, mas de altíssima qualidade e muito divertido também. Pessoal, legal demais ter vocês aqui. Eu já não falei muito, fiquei mais ouvindo aí as histórias, que não tem coisa que eu gosto mais. E queria agradecer aí o pessoal que está ouvindo a gente. Sigam o Jorge, sigam o Ivan, deem um amor para eles lá nas redes sociais. Quem puder apoiar da forma que puder, eu acho que é sempre válido, tá? Qualquer tipo de apoio é sempre legal. E vamos torcer para eles aí nas Olimpíadas que estão por vir. E lembrem de seguir a gente lá nas redes sociais também, no @Café com Triatlon. E a gente está em todas as plataformas de streaming, então também deem um follow por lá. E, pessoal, acho que é isso. Nos vemos na próxima. Muito obrigada novamente. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Até mais. Obrigado. Valeu.
Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.